Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano Pires e vamos agora à solução do nosso desafio, que era descobrir o padrão e completar as lacunas que faltam na sequência a seguir. A sequência era essa, foi essa que eu coloquei no Instagram. Começando aqui por 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Aí tem aqui duas lacunas, 55 e reticências, mostrando que essa sequência ela é infinita. Então vamos resolver agora. Mas antes, sequência, o que é sequência? Sequência é uma lista ordenada de números ou figuras em que há um padrão, indicando como os elementos vão se suceder, certo? Então a definição de sequência é essa lista ordenada, posta aqui em ordem, tá certo? Conforme o seu padrão, e por ser sequência ela possui esse padrão que vai indicar quais são os termos que estão faltando e os termos que vão suceder, tá certo? Se você observou bem essa sequência, ela começando aqui por 0 e depois vem 1, aí a partir desse 1, o próximo número aqui é exatamente, pessoal, a soma dos anteriores, certo? Ó, este 1 aqui, ele é igual ao que? 0 mais 1, ok? Que é justamente aqui, ó, a soma dos seus anteriores. 2 é 1 mais 1, certo? 1 mais 1. Aí vem aqui, ó, 3 é o 2 mais 1. 5 é o 3 mais 2. 8 é o 5 mais 3. 13 é o 8 mais 5. E o próximo aqui será quanto, pessoal? Basta somar 13, que é o anterior, né, mais o 8. 13 mais 8. E o resultado disso daqui, claro que é 21, certo? E para achar a lacuna seguinte, basta somar 21 com 13. E somando aqui temos 4 e aqui 3. 34. Essa sequência, pessoal, é a famosa sequência de Fibonacci, certo? Deixa eu só colocar aqui o 34. Depois dei uma pesquisada na internet sobre essa sequência, que ela é algo extraordinário. É uma sequência, um padrão que você encontra na natureza. E muitos dizem que é como se fosse uma assinatura de Deus, né? Que Deus é um matemático, mostrando que há uma mente brilhante que criou todas as coisas, certo? Depois você pesquisa, a gente não tem tempo no momento para fazer isso, mas a solução é essa: 21, 34, 55, o próximo 55 mais 34 seria 89, o próximo 144, 233 e assim em diante, certo, pessoal? Então vamos lá, vamos aproveitar aqui o momento, eu vou apagar aqui, vamos aproveitar aqui o momento e falar um pouco a respeito de sequências, certo? As sequências, como nesse caso aqui, podem ser feitas de números, tá certo? Um outro exemplo aqui que eu posso utilizar de uma sequência numérica que é bastante importante, né, para nós, seria a sequência dos números naturais, que são aqui, ó, o 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, etc, né? São os números que a gente usa no dia a dia, esses números inteiros, os números naturais, certo? Que são positivos, e o 0, que é nulo, tá bom? Poderia falar também aqui no momento sobre outra sequência que é muito importante e simples, né? Que é a sequência dos números pares, certo? Ó, que é ela, começando do 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim em diante. Tem também a sequência dos números ímpares, certo? Ó, que também é bem
importante você entender, saber, né, como é formada essa sequência. Começando do número 1, aí vai de 2 em 2, 3, 5, 7, 9, etc. Certo? Note que tanto a sequência dos números pares como a de números ímpares são todas, os pares começam do 0 e vão de 2 em 2, as ímpares começam do 1 e vai de 2 em 2, tá certo? E note que no final eu estou colocando reticências, mostrando que se você seguir esse padrão, a sequência continua de maneira indefinida. É uma outra sequência, pessoal, que eu não poderia deixar de falar, certo? É a sequência dos números primos naturais, tá bom? Os primos, né? Os famosos números primos. E quem entende os números primos e sabe utilizá-los, dá para resolver muitas questões de Enem, da escola, de vestibular, muitas questões de prova aí pelo mundo afora, certo? E quais são os números primos, pessoal? Relembrando aí, ó. 2, diga comigo. 3, o próximo. 5, 7 e o próximo. Não é o 9, é o 11, certo? Todo número ímpar não é primo, não. Aí viria aqui o 13 e assim em diante, pessoal. Certo? Também é uma sequência de números infinitos. São muito importantes, como eu falei, na ajuda de cálculo, especialmente na aritmética. Certo? Dá para resolver muitas questões. Mas também, pessoal, uma sequência não precisa ser sempre numérica. Ela pode ser, por exemplo, um outro tipo aqui de sequência. Tá até de outra cor aqui, ó. Pode ser, por exemplo, a sequência das estações do ano. Certo? Pode ser também a sequência das estações do ano. Quais são as estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. Isso aqui é um M, viu? Primavera, verão, outono, inverno. Certo? E se eu quiser continuar, pessoal, posso continuar infinitamente. Primavera, verão, outono, inverno. Aí poderia voltar, né, para a primeira de novo, primavera. E etc. Certo? Note que eu não fiz um conjunto finito, que tem fim. Esse conjunto aqui, ele não tem fim, tá certo? Porque eu voltei para o começo, estou dando aqui um padrão que ele vai continuar de maneira indefinida, tá bom? E além desse tipo de sequência, né, de meses do ano, poderia ser também, poderia ser de meses do ano, das estações do ano, como eu fiz aqui, dos dias da semana, das letras do alfabeto. A sequência ela também pode ser feita de figuras, certo? Sequência feita a partir aqui de figuras, por exemplo, ó, figuras geométricas, como por exemplo, quadrado, triângulo, quadrado, triângulo. Qual seria o próximo termo dessa sequência, né? Que eu estou colocando aqui como sendo infinita também? Seria mais um quadrado, certo? Então, tudo que você entende, assim, um conjunto de números, né? Uma sequência de números que você entende qual é o próximo que vem após ele, seja um conjunto infinito ou não, um conjunto finito, certo? Uma sequência finita, aliás, é chamada de sequência, tá bom?
E como eu estou falando aqui de sequência, puxa também, já citei aqui conjuntos, certo? E aquela sequência dos números naturais, elas formam também, pessoal, o conjunto dos números naturais. A sequência dos números naturais constituem, certo? Constitui um conjunto numérico, que a gente chama de números naturais, de conjunto dos números naturais. E se indica pela letra N, certo? Tá aqui ele, N é igual. Aí note que você representa aqui usando chaves, né? Tá aqui as chaves, Essa chavezinha aqui e essa. Não tinha colocado lá porque eu estava representando só sequências. Mas quando você representa conjuntos, você tem que colocar as chaves, tá bom? E quando eu coloco um asterisco, pessoal, em qualquer conjunto, por exemplo, aqui é o conjunto dos números naturais e tem um asterisco. Isso aqui representa o quê? Representa os números naturais não nulos, certo? Ou seja, representa os números naturais sem o zero. Não tem o zero, tá bom? Tá aqui ele, Note que o conjunto dos números naturais é esse, com o zero, E aqui, quando eu coloco o asterisco, eu tiro o zero. Aí, por isso que fica o conjunto dos números naturais não nulos. Tá bom? Ou seja, seu número zero. Tá ok, pessoal? A mesma coisa, nessa mesma notação de conjunto, certo? A gente pode usar tanto para um número infinito de números, tá bom? Mas também a gente pode usar para um número finito de números. Olha aqui um outro conjunto aqui, Conjunto dos múltiplos de 3. Olha aqui os múltiplos de 3. Quais são eles, pessoal? O 0, o 3, o 6, o 9, o 12. E é um conjunto infinito, não é isso? Aí, para representar conjunto, aqui eu coloquei a sequência, mas para representar como um conjunto, a gente coloca aqui as chaves, tá ok? E dentro das chaves está ali a reticência, mostrando que esse conjunto aí, ele é infinito. E quando eu quero representar, por exemplo, um conjunto que não é infinito, qual é a notação que eu uso? Como é que eu faço? Muito simples, certo? Por exemplo, se eu pedisse aqui o conjunto dos números naturais, os naturais, deixa eu colocar aqui, os naturais de 0 a 500. De 0 a 500, certo? Como é que ficaria esse conjunto aqui? De 0 a 500, utilizando aqui a notação de conjunto, né? Você coloca aqui, abre a chave, coloca, por exemplo, alguns termos do início, 0, 1, 2, 3, etc. E coloca reticências, coloca outra vírgula e fecha com o último número. Ou o penúltimo e o último também poderia ser, tá certo? E aí está representado o conjunto dos números naturais de 0 a 50. Se eu pedisse aqui o conjunto dos divisores naturais de 100. Vou trocar aqui a caneta de novo. Os divisores de 100. Abro aqui a chave, certo? E vou colocando aqui os divisores. Você lembra o que são divisores? Divisores são aqueles números que dividem, no caso aqui o 100, em partes iguais. Por exemplo, se eu dividir 100 por 1, dá 100, não resta nada. Se eu dividir 100 por 2, eu acho a metade, né? Que dá 50, e não resta nada. Se eu dividir 100 por 5, dá 20, e não sobra nada. Se eu dividir 100 por 10, aí dá 10, e não sobra nada. Esses aí são o conjunto dos números, dos divisores naturais do 100, certo? E tem alguns outros elementos aqui. E o último número que eu vou colocar aqui é o próprio 100.
Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, certo? Tem aí as nossas redes sociais, segue o Instagram, se inscreve lá no canal no YouTube, compartilha se você gostou, se inscreva, dê like, você vai estar ajudando aí o canal e a página, tá bom? Fica aí com Deus, até a próxima.